Oi pessoal, tudo bom? A ideia desse vídeo hoje aqui é mostrar um pouquinho desse 2DIN que eu tenho no meu carro, né, no Funério. E ele é um 2DIN que ele é antigo já está de noite, né, por isso que eu estou usando flash aqui, mas ele tem algumas coisas que são legais. E aí, por que eu falo do 2DIN? Esse é um aparelho aqueles que o pessoal chama de MP5 chinês. Eu acho que quando eu comprei esse cara, e eu comprei ele tranquilamente há uns 4, 5 anos atrás, e na época eu paguei coisa de R$ 200, tá? Então vamos lá, eu quero explicar um pouquinho desse cara, né? Esse cara, ele tem umas características que são bem interessantes. A primeira delas, obviamente, é o preço, porque R$ 200 num 2DIN é super barato, tá? Hoje em dia você encontra no AliExpress umas versões mais modernas, com o mesmo visual, a mesma característica estética, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou ligar ele e vou abaixar, vou desligar o som, né? E aí vamos lá. Primeira coisa é você personalizar o logo da montadora, tá? E eu vou deixar aqui o áudio desligado, tá bom? Só para não ter problema com o YouTube. Então aqui está o som ligado, tá? Essa é a interface do rádio para você poder. Minha mão ela tá pintada de preto porque eu estava mexendo na pintura da limpadora. Então você mexe assim e você põe na posição que você quer o seu display, tá? O que mais que esse carinha tem? Quando você clica aqui na casinha, ele tem algumas opções. Vou desligar o flash aqui, vamos ver se fica bom. Legal. Ele tem algumas opções aqui porque você pode usar USB. Então ele tem entrada USB tanto aqui na parte frontal quanto na parte traseira dele, tá? Você tem várias configurações que você pode fazer, entrada de câmera, atender chamada no celular, mas para isso tem que parear o aparelho, né? Você tem o leitor de cartão de memória, né? E o que é legal? Você tem ali umas opções de papel de parede e você tem a opção de carregamento do celular. Por quê? Porque ele tem uma entrada de USB na frente, então vamos dar uma olhadinha aqui com o flash. Ele tem uma entrada aqui na frente USB, tá? Uma entrada auxiliar e uma entrada de cartão de memória. Eu só uso o cartão de memória, tá? Mas atrás do aparelho ele tem uma outra USB também, que você pode passar um fio. Eu tinha antigamente, numa outra instalação que eu tinha feito aqui no carro, entrava o cabo aqui, ele vinha por baixo e saía aqui para o passageiro atrás, né? Se ele quisesse colocar o celular para carregar, alguma coisa assim. Ah, Léo, mas eu consigo espelhar celular com esse aparelho? Essa versão não, porque ela é super antiga. Então a versão é essa aqui, ó. Tá vendo? RK7157B, tá? Da Riaco, é o nome da empresa que fabrica. É legal o aparelho, é uma pena que ele ficou muito tempo parado, então um amigo meu resolveu o problema para mim, porque eu tinha levado numa loja e o pessoal foi lá numa técnica, e aí, falaram que arrumaram, passava um tempo ele desligava do nada, era uma solda fria, no final que um amigo meu resolveu, que é o Sarta, tá? E aí, o que tem de legal nesse aparelho? Você configura a cor, então eu pus um laranja que é igual, parecido com o laranja do carro, né? Eu fiz as configurações dele para ficar certinho e você pode configurar mais coisas aqui. O objetivo, se vocês quiserem, depois eu posso até fazer um vídeo mais detalhado a respeito, mas o que acontece com esse cara? Você configura várias coisas, inclusive a tela. Eu deixo a minha tela bem escura, porque eu não gosto de noite, principalmente quando eu estou dirigindo, né? Então eu deixo ela bem escura para não ter problema, tá? Vou desligar aqui o flash de novo. O que é interessante? É interessante que você consegue configurar essas coisas, né, para ter essa diferença de tom de cor, né? E aí ele fica, na hora que a gente olha para o todo, você vê que ele fica parecido com o do carro, né? Eu gosto bastante dele. Hoje em dia, se eu fosse comprar um novo, talvez eu comprasse um modelo desse ou um modelo com Android, mas aí o modelo com Android é interessante ser com pelo menos 2 GB de RAM se você for espelhar o seu aparelho. Se você não for espelhar seu aparelho, for usar o aparelho como dispositivo mesmo, o que eu não sei se é legal, a não ser que você crie uma conta do Google específica para ele, eu recomendo que tenha mais de 2 GB de RAM. A quantidade de processamento e tal é meio irrelevante, tá? Mas a quantidade de memória RAM é importante, até porque um aparelho com mais de 2 GB de RAM vai ter um processador legal, tá?
Então eu queria mostrar aqui nesse vídeo rapidinho para vocês um pouco a respeito do 2DIN. Tem uma coisa que é desafiadora, que é fazer a instalação desse cara. E aí ela não é desafiadora pela conexão do aparelho, porque nesse caso aqui é plug and play. Você desconecta o chicote original do aparelho original e conecta nesse aqui. Você não precisa mexer um fiozinho, nada. Fica certinho. Só que para você fixar ele aqui, e essa é uma pergunta que até vou aproveitar o vídeo para fazer. Como fazer para fixar? Por que eu faço essa pergunta? Vou desligar o aparelho, tá? Desliguei. Vou ligar o flash. O meu, o que eu tive que fazer? Eu comprei uma moldura, eu gosto bastante dessa moldura, porque ela é arredondada, ela tem uma cor parecida com a cor do carro, parecida, não quer dizer igual. Eu não lembro a marca dela, eu sei que não é, o que eu sei que não é, eu sei que não é da Fiamon. Por que eu sei? Porque a da Fiamon é uma moldura quadrada, e essa aqui ela é arredondada. Eu gosto mais desse estilo, ela fica certinha. Léo, como é que você fixou a moldura? Fita dupla face. Usei fita dupla face para fixar ela, né? Fixa bem. O aparelho, vocês vão olhar de lado, vocês vão ver que ele está meio caidinho aqui para trás, tá vendo? Aqui eu tive que usar uma micro retífica para cortar a moldura e ela não atrapalhar os botões, tanto que ela fica bem rente aqui, tá vendo? Quando o aparelho está encaixado direitinho, ela fica bem rente. Auxiliar, eu teria que fazer um furo para usar, mas eu não ia usar, então eu falei, deixa assim, e o USB dá para usar tranquilo, né? O que é uma coisa que é muito ruim, e eu não consegui, eu tenho a moldura da Fiamon, e tenho essa moldura também que veio, que ela, nesse caso aqui dessa marca, só vem a moldura com a moldurinha, não vem com o suporte, a Fiamon vem com suporte. Eu tentei colocar lateralmente, não cabe, porque esse aparelho chinês ele é um pouquinho, coisa de milímetro maior, não dá. No final, se eu falar para você como foi que eu prendi esse aparelho, você vai falar, cara do céu, Léo, Deus do céu. Mas eu vou contar, vamos passar vergonha junto. Eu comprei aquela luva de ferro que você coloca em vários carros Universal. Tentei com ela, não consegui fixar o aparelho. Eu fiquei tão bravo na época que eu simplesmente fiz o quê? Eu amassei aquela luva, amassei ela e eu coloquei ela atrás do aparelho, para baixo e para trás. Então ela dá suporte para o aparelho. Por isso que ele não está tão encaixadinho aqui. Porque dessa forma, dependendo da movimentação, o aparelho pode ir um pouco para trás. E foi o que aconteceu. Ele foi um pouquinho para trás aqui, né? Porque ele está solto, ele só está apoiado naquela moldura. Eu ainda vou fazer a instalação direito, mas já quero aproveitar você que está vendo esse vídeo e provavelmente queria saber como instala um 2DIN no Megane, pedir a sua ajuda. Como é que você fez depois, no final? Seja você ou seja uma loja, fez para fixar o aparelho sem ficar fazendo um monte de furo, um monte de coisa. Eu vou aproveitar também e já responder uma pergunta. Léo, eu preciso fazer alguma coisa para instalar esse rádio? Eu preciso quebrar alguma coisa, estragar algo definitivamente? Não, exatamente. Você vai precisar... Imagina que você tem o rádio aqui, ó. O rádio está aqui e o porta-treco está embaixo, certo? Originalmente. Ele tem uma travinha, uma barra aqui, né? Nessa moldura aqui, nessa moldura original, tem uma barrinha de sustentação aqui no meio. Você vai precisar cortar ela, um cortezinho do lado, um cortezinho do outro, e tirar ela e jogar fora. Léo, isso é um problema? Para mim não. Sabe por que não? Porque depois se você quiser colocar o rádio de volta, e eu já fiz isso, colocar o rádio de volta e colocar o porta-treco de volta, eles vão encaixar e não vão cair, não vai ficar solto, tá? Então a única coisa que você precisa mexer na originalidade do carro é isso. É pegar e tirar essa barrinha aqui que tem nessa peça plástica. É cortar literalmente, pegar uma liminha, cortar de um lado e cortar do outro. Pronto. Você já fica com o espaço certinho para colocar, tá? Outra opção que você tem é comprar um modelo que tem aqui em cima, né? Você coloca no lugar dessa peça toda, você coloca o DVD, o 2DIN, né? O multimídia. Então, eu me preocupo com essas duas coisas. Atrapalhar a visibilidade, né? Que eu tenho do painel em si, ainda mais porque eu tenho aqui em cima aquele retrovisor panorâmico. Eu gosto bastante dele, tá?
E a outra coisa é chamar muita atenção, né? Então, é complicado porque o malandro que olha pela janela, ele não sabe que esse aqui é um aparelho eventualmente de R$ 200 ou de 2.000, né? Então, até ele não vai ficar olhando para tentar ler o que está escrito, para saber se é da Pioneer ou não e tudo mais. Então, eu me preocupo em ter algo que não custe tão caro, que não chame tanta atenção, mas que me atenda. E esse cara aqui me atende, porque como é que eu faço? Eu mantenho sempre ele tá ligado, eu coloco os clips aqui, né, de música no cartão de memória, deixo rolando os clips, né? Eu não tenho controle de volante, tá? Por que que eu não tenho? Não tenho ele funcionando? Porque eu não tenho uma interface ligada, então essa é uma coisa ruim, né? Naquela minha outra instalação que eu tenho lá, a plaquinha amplificadora, eu tinha o controle de volante porque funcionava, eu estava usando o rádio original, tá? E eu deixo aqui embaixo o celular apoiado, tipo assim. Ele fica apoiado aqui, conectado no carregador, tal, ele fica deitado aqui. Então aqui eu fico com o Google Maps, por exemplo, né? E aí eu não corro risco de ninguém quebrar a janela para olhar, e em cima fica o aparelho. Então essa é a forma que eu estou usando hoje. E funciona bem, né? O que eu diria? Você pode comprar uma versão dessa, não precisa ser dessa marca, pode ser qualquer marca específica. Você vai pagar hoje uns R$ 250, 300 no máximo, no AliExpress. Existe a versão que você já consegue conectar o celular e espelhar, porque o meu só espelha até Android 8, a gente está no 13, né? 12, 13. Então existe, não sei se funciona, precisaria testar, né, se funciona bem ou não. E até acho que tem umas versões assim que você. É mais comum na versão com Android que você espelha sem fio, que é melhor ainda espelhar sem fio, né? Mas é isso. Dúvidas sobre o aparelho? Dá um toque que eu respondo aqui. Tá legal? Aproveita, você que chegou até aqui, se inscreve no canal, tem muita novidade, tem muito vídeo sendo feito, né? E tem muito vídeo já existente. Aperta o sininho para você receber as notificações, porque eu vou publicando shorts e vou publicando também os vídeos completos para ajudar. E qualquer dúvida é só perguntar. Beleza? Valeu, abração. Tchau, tchau.